jornalista apenas há 50 anos, não tenho a prática de estar em palco a falar para as pessoas ilustres que estão aqui, enfim, gente de cultura, gente ilustradíssima e pensadora, mas o Dr. Mário Soares resolveu isto facilmente. Quando me telefonou, foi para me felicitar na participação que eu tive num programa de televisão em que disse o que pensava, que é uma coisa que eu tenho feito a vida inteira. Mas ele reparou e disse, mas achei muito bem que você dissesse o que disse, sobretudo do Presidente da República. Eu confesso, disse ao Sr. Presidente, respondeu ao Sr. Presidente, não me trate por Presidente, porque isso é uma coisa que neste momento é desprestigiante. Como é que quer que eu o trate? Trate-me por Mário Soares, tanto também não. Dr. Mário Soares, diga lá então, o que é que quer de mim? E ele disse-me, dia 21, às 6 da tarde, vamos ter um encontro e vamos falar sobre a Constituição e sobre o que se está a passar, e eu acho indispensável a presença do meu amigo. Disse, Sr. Doutor, não me faça isso. Não me faça isso. Isso é de uma violência, mas eu sou um artista irreverente que canta o fado há 50 anos. Vocês imaginam em 50 anos o que é que eu pude ver como cidadão e como pessoa, o que é que a vida me interessa. E gostava de fazer aqui uma resenha muito rápida para chegar aos dias de hoje e àquilo que realmente nos motiva e a razão de ser do encontro desta noite. Constituição, Estado Social, a democracia. Gostava de vos dizer que tinha 30 e poucos anos quando foi o 25 de Abril. E exceção feita ao casamento com a Maria Judite e ao nascimento dos meus filhos e dos meus netos, o dia 25 de abril de 1974 foi o dia mais feliz da minha vida. Inesquecível o dia da minha vida. Absolutamente inesquecível. Foi o dia de todos os sonhos, o dia de todas as liberdades, e o dia da recuperação da nossa dignidade. Quem é mais novo não faz a mínima ideia do que representou a indignidade que foi viver debaixo do cinzentismo do salazarismo. E eu vivi 30 anos, no mínimo, esse cinzentismo. Chegou o 25 de Abril e eu recordo-me de festejarmos em minha casa e eu chamar a atenção para a família toda e dizer assim, atenção, a liberdade foi-nos dada de bandeja, nós não gastámos nada com isto, os militares entregaram-nos isto de bandeja e, portanto, saibamos estar à altura disto, porque isto é uma coisa muito responsável. Depois a gente sabe o que aconteceu, não vou aqui teorizar, não vou dizer que houve militares que protagonizaram mais do que outros, mas vou sobretudo falar dos militares anónimos, daqueles que cumpriram a sua missão e se retiraram e nunca mais ninguém ouviu falar deles, exceto para serem maltratados pelo regime democrático, sempre maltratados, diminuídos, maltratados. Fiquei-lhes gratos, depois vou saltar o PREC, porque o PREC eu demoraria 1 hora a falar disso. Vou saltar o PREC e vou passar para a vida democrática e vou passar para uma figura por quem eu tenho muito respeito, que é o General Ramalhianes. É uma pessoa que eu muito considero, muito respeito e considero uma pessoa muito honrada e, enfim, uma figura. E então, entramos na nossa vida democrática. E aí entra a sério o Dr. Soares, o nosso rei. Entra o nosso rei. Como primeiro-ministro, eu tenho algumas reservas.
Tenho de fonte segura que em reuniões de Conselho de Ministros, quando o Ministro das Finanças e outro Ministro qualquer, de uma outra pasta qualquer, discutiam as verbas, ele adormecia e quando acordava dizia assim: mas vocês ainda não resolveram isso? Oh, homem, resolva lá isso. Então, portanto, não é efetivamente uma especialidade do Dr. Soares, nunca foi a questão da economia e das finanças, mas as pessoas são como são. Uma coisa é certa e segura, o Dr. Soares é uma grande figura, incontornável do nosso país, e depois viemos a ter a sequência, eu quando disse que não falava no PREC, obviamente com isto quis dizer que o aluno venceu o professor, porque eu, como sabem, sou e serei até morrer amigo do Dr. Cunhal. Foi uma pessoa de quem eu gostei muito. Profundamente, fui amigo dele. O Dr. Soares entrou e pronto, e o FMI, aquelas coisas todas que nós sabemos, enfim, a gente tem memória, e resolvam lá isso e tal, e a gente vai pedir dinheiro e vamos aos alemães e aos franceses e tal, mas aquilo eram estadistas, enfim, era o Kohl e era o Mitterrand e tal. E Portugal, era o González aqui ao lado, que era um tipo jeitosíssimo, jogava à ponta esquerda e jogava bem. E, portanto, as coisas tinham um caminho interessante. As coisas foram andando e eu gostava de ser breve, dar já um salto qualitativo, até que aparece um sujeito, que já não me chegava aos 30 anos, de salazarismo, que resolve dizer isto. Eu nunca tenho dúvidas e raramente me engano. Isto foi uma coisa que me deixou de veras assustado, porque estudei num colégio alemão e os professores que eram rigorosíssimos, nunca ouvi nenhum grande professor dizer isto, nunca ouvi. Disse alto, isto é uma segunda versão atenuada de qualquer coisa que eu já conheço. Não vale a pena estar a tecer grandes comentários, mas já agora não custa nada lembrar que, nas maiorias absolutas, foi o que nós nos lembramos, o país subverteu-se completamente. Nós vínhamos de uma população que viveu com muitas dificuldades, o salazarismo fez-lhes passar miséria, fome, maus tempos, e de repente as pessoas, com vagões de dinheiro que começam a entrar da comunidade económica, começam a pensar que realmente é possível viver melhor. E é possível conseguir determinadas coisas, ir passar férias a Bali, vejam bem, Bali, ou a Cancún, Caparica e o Algarve ao pé disso são um apontamento, o que é mentira. Portanto, os bancos fizeram o favor de meter os cartões de crédito nas caixas de correio das pessoas. E o regabof começou, os centros comerciais, e o rei dinheiro entrou loucamente por aí dentro. E subverteu o caráter do povo português. Subverteu esta maneira de viver que nós tínhamos, muito particular e muito sadia, para dar um salto. E não o demos. E depois a seguir é o que nós sabemos. Veio um primeiro-ministro que perdeu as eleições autárquicas e disse que se ia embora. E depois, a seguir, veio um outro que disse: nós estamos de tanga, estamos todos de tanga, e agora foi promovido, é o homem que está na Europa a fazer brilhantemente, a desempenhar brilhantemente o lugar que vocês conhecem. Depois, a seguir, houve um equívoco, e esse equívoco o presidente Sampaio, pessoa muito digna, tentou resolvê-lo, mas de uma maneira muito honrada, ofendendo o seu próprio partido e os seus amigos, mas sendo isento, como deve ser um Presidente da República, com os custos inerentes a tudo isso. E não bastava isso tudo. Eu, que já tinha tido 30 anos de salazarismo, apanho outra vez com este homem Presidente da República. Quer dizer, isto para um homem da minha idade, que tenho 73 anos e 30 anos de salazarismo, acreditem que é muito violento, é bastante violento. Então,
o que é que eu olhei e disse, bom, mais uma vez a esquerda estúpida, não lhe chamei inteligente porque não é, não se soube apresentar a sério nisto, entregou o jogo no primeiro tempo, e aí temos o homem para ser Presidente da República. E este homem, ao ser Presidente da República, ele ampara uma situação de um país que tem uma justiça que serve os ricos e não serve os pobres, tem um Serviço Nacional de Saúde muito bem arquitetado pelo Dr. António Arnoux e que, a cada passo, tentam demolir. Tem um Ministério da Educação que discute entre a 5 de outubro e o Sindicato dos Professores, os alunos são questões intermédias, e realmente a questão da educação ficou para trás, a questão da saúde ficou para trás, a questão da justiça ficou para trás, e o país foi ficando para trás, ficando sempre para trás. E os ideais de Abril ficando para trás. E não é justo, os portugueses não merecem isso. E eu parei para pensar isso assim, mas já agora, digam-me lá uma coisa, e ninguém responde por isto? O dinheiro que foi roubado, o dinheiro que foi mal gasto? Ninguém, não há ninguém para responder por isto? Bom. Vou terminar. Não, pelos vistos não há, é o que temos. Não vou gastar 10 segundos a falar do Governo, porque sinceramente não sinto qualquer vontade de o fazer. Devo dizer que o Governo de Portugal não existe, a nossa soberania não existe. Isto é completamente uma farsa. Estamos entregues a uma gente que a gente não conhece, não sabe quem é, e que dá ordens e que determina sobre o nosso futuro e a nossa vida. Moral da história, passa-se fome, as crianças passam fome, muita gente passa fome, a humilhação é constante e diária sobre as pessoas, foram buscar aos velhos aquilo que eles tinham depositado, em confiança nas mãos do Estado para viverem uma velhice digna, é um desmando total e profundo. É uma coisa sem rei nem roque. Eu poderia ficar aqui muito tempo, o Dr. Soares já fez sinal, eu vou terminar. Os fadistas normalmente têm esta vantagem, podem ficar mais um bocadinho, porque há sempre um encore, a gente pede um encore. Nós temos esta vantagem. Eu terminaria dizendo o seguinte, é muito violento o que se está a passar, é brutal. Nunca me passou pela minha vida, me passou pela minha ideia, de, depois de 30 anos de salazarismo, levar com este homem 20 anos, um homem que é inseguro, inculto, que é medroso, e não interpretem isto como uma questão pessoal, porque não interpretem como uma questão pessoal, porque eu não sou feito nem dado a questões pessoais, de ataques pessoais, não é o meu estilo. Só dizer-vos o seguinte, é lamentável tudo o que está a passar, alguma coisa tem que acontecer, nós devemos agradecer ao Dr. Soares esta tenacidade que ele tem de nos querer juntar. Esta esquerda que é muito inteligente, mas que nunca se junta e entrega o poder à direita. Enfim. E termino agradecendo ao Dr. Soares o convite, saudando todas as minhas amigas e os meus amigos e dizendo o seguinte, na televisão eu fui bem educado, porque a televisão, apesar de tudo, tem um filtro, e disse, ter este homem 20 anos da minha vida foi um azar dos távoras. Esta noite, entre nós e entre amigos, digo, xiça, isto foi mau demais.